Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue felicitando os nossos corações e que essa noite de comemoração possa ativar em nós aquela semente necessária a todo cristão, a semente da alegria de poder celebrar, de poder comemorar algo tão grandioso, porque sabemos que a presença do Chico junto a nós foi sem dúvida um grande presente da misericórdia, abrindo espaço para que pudéssemos acessar de forma suave, serena e muito agradável o conhecimento da vida espiritual. Então, comemorar esse presente é, no mínimo, a nossa obrigação. E nós temos visto que os espíritos têm o hábito de comemorar os grandes feitos. Por vezes nós deixamos as datas, nós deixamos os acontecimentos sendo passados de lado como uma questão natural. Mas o que é bom precisa ser lembrado. O que é bom precisa ser comemorado. E é isso que nós estamos fazendo nessa semana, comemorando de forma muito especial a presença desse presente que nós tivemos da misericórdia. E o tema que ficou para a nossa reflexão nessa tarde, nessa noite, que eu já estou desde tarde por conta dela, tá, gente? É a vida no mundo espiritual, que é a abordagem feita por André Luiz de forma extremamente criteriosa. E nós poderíamos dizer que André Luiz conseguiu trabalhar de forma detalhada, como um grande repórter, tudo aquilo que ele próprio viveu. Mas, paralelamente à apresentação daquilo que ele constatou na sua experiência no plano espiritual, ele nos apresentou a sua própria trajetória, a trajetória de renovação. Nós pensamos em iniciar o nosso estudo da noite com esse versículo, porque o Evangelho representa a nossa bússola, o nosso norte. E Jesus afirmou, e foi Mateus quem registrou no capítulo 9, versículo 37, o seguinte: e então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Segundo Emmanuel, num comentário feito no livro Pão Nosso, no capítulo de número 148, Jesus, ao afirmar esta lei, na verdade, uma lei, ele estava diante de um grande grupo, um grupo de pessoas que representam a multidão dos famintos, daqueles que buscam o resultado da ceifa, aqueles que se encontram sofridos, desalentados, aqueles que não têm a coragem de buscar com as próprias mãos o alimento para a vida eterna. E diante dessa situação, ele sinaliza para os discípulos: de fato, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Muitas vezes nós acreditamos que o nosso trabalho, uma vez que já direcionamos o nosso olhar para o alto e entendemos a importância do trabalho, seria a posição de ceifeiros. Mas o nosso grande desafio, tendo em vista a proposta do Espiritismo como uma escola, como uma possibilidade de transformação e educação das almas e dos espíritos, didaticamente falando, tanto para os encarnados como para os desencarnados, nós teríamos de ver a necessidade de trabalharmos na sementeira de uma verdade na qual todos os indivíduos
sejam convidados a sair da posição de bons consumidores para aprendermos a ser também ceifeiros. Então, nosso desafio é de sensibilização para que cada um se comprometa com a construção da sua própria libertação espiritual. Esse é o grande desafio. Chico Xavier e Emmanuel. Uma dupla que do plano espiritual recebeu uma tarefa de materializar esse projeto. Um projeto de educação, um projeto de renovação, de transformação, para que o nosso melhor se manifeste na vida. Sem dúvida, um trabalho que teve início no plano espiritual. Se nós buscarmos as datas, nós vamos encontrar na biografia de Chico Xavier que ele teve o primeiro contato com a doutrina espírita ainda muito jovem, aos 17 anos. Muito jovem. E nessa mesma época, quando ele teve o contato com a doutrina espírita, praticamente a mediunidade foi vivenciada já sob a orientação de Emmanuel, aos 17 anos. Ele percebia Emmanuel, ele sentia Emmanuel, psicografava aquilo que Emmanuel ditava, mas até então não tinha visto Emmanuel. Só 4 anos depois, em 1931, foi que ele viu Emmanuel pela primeira vez. E nós temos, a partir dessa visão, desse entendimento direto, a revelação do projeto de trabalho que eles tinham. Mas foi um projeto que foi revelado de forma bem pedagógica, que foi revelado aos poucos. Pretendo trabalhar com você por muito tempo. Temos uma tarefa a realizar. Mas se ele dissesse o tamanho da tarefa e o número de anos, ainda que o plano tenha sido estabelecido no mundo espiritual, quando reencarnados, nós estamos sujeitos à ação da vida, às dúvidas, os desafios, às nossas próprias dificuldades. Até mesmo o Chico poderia titubear e ficar balançado pela extensão. Então, nesse primeiro momento, ele recebe essa revelação parcial do trabalho que deveriam desenvolver juntos. E um trabalho que teria por meta um elemento, um instrumento fundamental, que era o livro espírita. Emmanuel, até então, trabalhava não apenas na psicografia. Existia no Centro Luiz Gonzaga reuniões de materialização, ectoplasmia, aquelas manifestações, materializações luminosas. Até que chegou um determinado momento, Emmanuel definiu de forma clara que era muito importante perceber que as materializações, os efeitos físicos, tinham um papel significativo, capaz de sensibilizar e promover benefícios inigualáveis em pessoas individualmente, e que até muitas delas podiam se beneficiar com a cura física. Mas eram pessoas individualmente, um grupo pequeno, mas que seria importante abrir mão deste fenômeno para lançar mão de um outro recurso, que seria o livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. A partir desse dia, nunca mais existiu uma reunião de materialização. Chico, então, trabalhava de forma incansável
incansável, produzindo e produzindo essa chuva que fertiliza corações. Então, o livro espírita é para nós essa chuva de luzes que nós estamos vendo ali, né? Que desce do céu em direção à terra para fertilizar a terra dos nossos corações, que precisa ser transformada. Allan Kardec, durante todo o seu mandato mediúnico, Chico foi fiel aos princípios definidos pela codificação. Kardec sempre lembrado, Kardec sempre justificado dentro das apresentações, dos exemplos que se tornavam cada dia mais próximos da nossa realidade, para que nós identificássemos na codificação a nossa própria vida. Uma estratégia também significativa para que nós buscássemos o piso, a base, para que toda a obra subsidiária viesse como elementos que corroborassem aquilo que nós já havíamos recebido. E aí surge um novo amigo. Emmanuel, o responsável pelo trabalho de Chico, apresenta André Luiz. De que maneira? Buscamos no prefácio do livro Nosso Lar a maneira como ele apresentou André Luiz ao mundo, acreditando que certamente ele deve ter apresentado ao Chico André como esse ser que trabalhou a sua transformação, que conseguiu fazer a virada e agora queria, como repórter, dar o seu testemunho como estímulo à transformação e valorização da vida enquanto reencarnados. André Luiz é esse novo amigo que lançou mão do anonimato em respeito ao seu grupo familiar. O anonimato que já é filho da humildade, da necessidade de abrir mão de uma personalidade firme, com uma presença na vida social e que agora estava a serviço da humanidade. Emmanuel, de forma poética, referenda o anonimato de André Luiz da seguinte forma: os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Vejam bem, não ofender aqueles que estão ainda na sementeira, nem tampouco perturbar a lavoura que ainda demanda um tempo, respeito ao tempo de cada qual. Esse respeito de André Luiz, manifesto através do anonimato, se encontra assim registrado no livro Nosso Lar. E ele ainda nos diz, Emmanuel, que o grande propósito de André Luiz era ensinar o homem, levar o homem terreno, o homem que vive na crosta, a aprender a elevar-se, mudarmos de piso e buscarmos o Cristo como referência, independentemente de qual seja a nossa religião, mas que nós buscássemos a espiritualidade acima de tudo. E ele diz uma série de
que, sem dúvida, descortinam para nós o grande desafio da vida no mundo espiritual. Aquela grande surpresa que a porta da morte abre para todos nós, que é o encontro com a nossa própria consciência. Encontrar-nos com a nossa consciência face a face, esse é o grande desafio. Materializa-se o primeiro trabalho, nosso lar. Nós utilizamos as datas contidas nos prefácios das obras como nossa referência. A obra pode ter sido publicada um pouco depois, mas se o prefácio estava pronto, significa que a obra já havia sido concluída. Então, nós tivemos por referência o prefácio. Todos os prefácios dessa série conhecida da série André Luiz foram feitos por Emmanuel. Todos. Nós, antigamente, nos referíamos à série André Luiz como constituída de 16 livros. Na abordagem como A Vida no Mundo Espiritual, 3 obras foram retiradas dessa série: Agenda Cristã, Conduta Espírita e Desobsessão. Que são obras que não descrevem de forma objetiva a vida no mundo espiritual, mas sugerem posturas, condutas e até algumas regras para que o trabalho da desobsessão aconteça de forma efetiva. Então, nós teremos aqui nessa noite a oportunidade de percorrer as 13 obras que compõem a vida no mundo espiritual. A primeira, Nosso Lar, tem por objetivo apresentar essa visão ampla e detalhada do mundo espiritual. Composto por 50 capítulos curtos, extremamente objetivos, é uma obra que nós poderíamos dizer que é a síntese da apresentação da vida no mundo espiritual. As obras subsequentes, elas detalham determinados aspectos que já haviam sido mencionados no livro Nosso Lar, se nós observarmos as entrelinhas. São obras que devem ser lidas, relidas e posteriormente estudadas. Nós lemos, tomamos contato, nos encantamos, relemos e percebemos que muitos pontos foram passados ao liso, assim, sem qualquer valorização. E na terceira, quando nós nos empenhamos com o estudo, aí sim nós percebemos a grandeza da obra. E poderíamos dizer que essa coleção, a série André Luiz, é um trabalho que foi construído num tempo muito grande. Sabe quanto tempo, gente? 30 anos. 30 anos. Muitas vezes a gente não se dá conta, porque a gente vai direto, muitas vezes nem o prefácio já vai direto para o conteúdo da obra e perde esses detalhes que nos contextualizam. No livro Nosso Lar, no capítulo 24, André Luiz fala: estamos no ano de 1939. Se estamos no ano de 1939 e ele foi publicado em 43, ele ficou pronto em 43, ele já estava nesse trabalho no mínimo há 4 anos. Ele não começou a escrever logo que ele chegou em Nosso Lar. Primeiro ele fez aquela transformação, saiu da arrogância, da prepotência de querer ser um médico, doutor no plano espiritual, assumiu a posição de auxiliar de enfermagem nas câmaras de retificação, percebeu o valor da amizade e vivenciou com essas amizades o conhecimento de facetas da vida nesta cidade, nessa colônia espiritual, Nosso Lar. Mas só depois de vivenciar o testemunho
quando ele morreu para o mundo físico, quando ele deixou de ser o doutor, quando visitou o seu lar e ali encontrou todo um painel modificado, ele percebeu que ele de fato havia morrido para o mundo, mas ele havia nascido para a vida espiritual. E é nesse momento, quando ele retorna para o nosso lar, e agora não mais um protegido, um pupilo de Clarencio, que eu havia retirado do umbral por intercessão de sua mãe, mas agora alguém alçado à condição de cidadão de nosso lar. Nesse momento é que ele passa a ter um trabalho mais efetivo. Então nós percebemos, vamos tirar os 8 anos do umbral, vamos tirar o tempo de adaptação à nova realidade. Foi todo um preparo para aí sim ele começar o trabalho. E esse trabalho que durou no mínimo 4 anos. 4 anos. E a última obra dessa série, ela foi publicada em 1968. Então, nós percebemos 25 anos da publicação de Nosso Lar e a publicação do livro E a Vida Continua. Os 25, mais esse tempo que eu coloquei, que foi o preparo, o tempo gasto para construir o livro Nosso Lar. Então, o livro Nosso Lar é esse grande marco, o marco da virada, o marco da renovação, o marco do posicionamento, o marco da superação do homem, da personalidade, para a vivência do espírito, que consegue perceber o seu irmão em necessidade e exercitar o amor ao próximo. Nessa obra, nós encontramos uma série de temas importantíssimos. Ele nos ensina sobre reencarnação, sobre o valor da prece, o valor do culto cristão no lar. Ele nos ensina sobre a importância do trabalho, da disciplina, o valor da amizade e uma série de outros componentes, a importância do amor como alimento das almas e muitos outros aspectos. Como nós vamos só fazer uma passadinha, então é só para dar o gosto e passarmos para frente. Surge a segunda obra, Os Mensageiros. Prefácio de Emmanuel, do dia 26 de fevereiro de 1944. Este livro, segundo Emmanuel, tem por objetivo trabalhar as leis evolutivas e definir para a humanidade que a nossa grande luta é a luta da autoiluminação, entendendo que todos os processos da vida se manifestam através de uma linha de continuidade e que para viver essa transformação necessária, seria necessário que todos nós nos empenhássemos, quer seja no físico ou no plano espiritual, com o trabalho de higienizarmos, lavarmos o vaso dos nossos corações, com a água viva, essa água viva que vem para nós do alto, como expressão da misericórdia divina, para que nós possamos abandonar os envoltórios inferiores e vestirmos os trajes nupciais da luz eterna. É nesse livro que André Luiz se veste de luz. É nessa obra que ele pela primeira vez se viu iluminado, como resultado da disposição de servir em favor da humanidade. Isso que Emmanuel falou, deixar os vestimentos inferiores para se vestir com os trajes nupciais. Qualificar um mundo interno para que o reflexo dessa melhoria interna aconteça de forma natural. Ele ainda nos diz da importância de nós vivenciarmos o trabalho de forma contínua e ininterrupta.
Aqui cabe uma referência ao próprio Chico, que foi um médium, um mensageiro, que trabalhou de forma ininterrupta, continuamente. E além de ser esse médium, esse trabalhador, ainda pode ser visto por nós como alguém que empenhou-se de forma efetiva para o trabalho assistencial, para o trabalho de promoção social e moral do espírito. Então nós temos nele uma série de referências importantíssimas. O conteúdo da obra, interessante, é o relatório incompleto de uma semana de trabalho. Se a obra Nosso Lar, nós entendemos que foi fruto de mais ou menos uns 5 anos de observação e vivência, agora o livro Nosso Lar, o livro Os Mensageiros de Exu, representa um relatório incompleto, porque agora já tinha os olhos de ver. Todo detalhe era importante. Então ele passa para o campo da análise e nos apresenta o centro dos mensageiros, que é, vamos dizer assim, a escola, o ambiente que prepara as cartas vivas que são enviadas à humanidade. Nessa obra, nós conhecemos Aniceto, um instrutor que se caracteriza pela presença de espírito, pela objetividade, pela alegria, mas pela temperança. Ele tem um grau de assertividade que encanta a qualquer um. Ele realiza e passa. Ele sinaliza o roteiro, define as propostas, mas não perde tempo. É um professor que todos nós gostaríamos de ter, um modelo de ensino. Nessa obra, nós temos a chance de conhecer um posto de socorro. Um posto de socorro, Campo da Paz, dirigido por Alfredo. Esse posto de socorro, Campo da Paz, ele tem por objetivo recolher os espíritos dementados, olha só, os espíritos dementados que acreditam que ainda estão reencarnados. Eles acreditam que ainda tem corpo físico. A gente vê isso em reunião mediúnica, cheio de espírito que chega e fala assim, não, eu não sei o que aconteceu comigo, não, de repente tudo mudou, ninguém conversa comigo, eu tento fazer contato, mas parece que as pessoas não querem me ouvir. Quem são esses? São aqueles que se encontram em desequilíbrio frente à nova situação. Não estão mais de posse do corpo físico, mas acreditam que estão, porque sentem, respiram, sentem saudade, sentem fome, sentem dor, sentem tristeza. Eles continuam os mesmos, mas em função de um preparo inadequado, acabam ficando numa condição de desequilíbrio. Então existem postos de socorro na região mais densa, próxima à Terra, que tem por objetivo acolher esses espíritos. Então, na reunião, quando o orientador fala o seguinte, olha, você vai ser conduzido, você quer ir para um hospital para você ser cuidado, é para um posto como esse. Foi isso que André Luiz nos ensinou, que esses postos existem e que eles recebem carinhosamente e atendem esses espíritos que muitas vezes sofrem as consequências das emissões mentais, são consequências, efeitos deletérios das emissões mentais, das nossas criações, tanto as nossas como também dos desencarnados em desequilíbrio. Então esse trabalho é um trabalho riquíssimo. Nessa semana, André Luiz também conhece uma outra ambiência, que é o lar da Dona Isabel, mostrando que muitos lares funcionam como o lar da Dona Isabel.
como um ponto de apoio, como uma oficina de nosso lar na Terra. Ou seja, uma oficina de alguma colônia espiritual que tem por objetivo trabalhar o auxílio em favor dos encarnados. Então nós aprendemos postos de socorro para o resgate, como também pontos de referência nas casas dos lares. Aí a gente imagina a importância de uma casa espírita, né? Se um lar tem esse papel, imaginemos o que uma casa espírita pode representar. Pode ser esse posto de socorro, pode ser essa oficina de trabalho, como também uma grande escola para todos nós. Nessa obra, um outro ponto marcante que sensibiliza muitíssimo é a importância do campo. André Luiz fica encantado ao descobrir a importância do campo como um manancial de recursos de auxílio à humanidade. Então, muitas vezes, os espíritos, as equipes de trabalho, permanecem no campo, aguardando a oportunidade para auxiliar os encarnados. E é interessante, eles ficam no campo durante o dia, porque o trabalho tem que ser durante a noite, no momento do nosso desligamento parcial do corpo através do sono físico. Então esse desdobramento permite, então muitos são levados, são muitas as equipes que trabalham no campo. Porque o campo, e aqui é importante situar, o campo representa esse caminho do meio. Não é a floresta fechada, nem a civilização, com as suas construções e o efeito deletério das nossas criações mentais. Mas o campo, que já foi saneado, permite esse tipo de trabalho efetivo. A importância do campo. Muitos outros temas são abordados. Sem dúvida, o tema principal, o preparo dos médiuns, como também a vivência e o relato daqueles que não tiveram êxito em suas tarefas, e até o trabalho de identificação, como troca de experiência, para que nós não venhamos a abrir mão da nossa possibilidade de trabalho pelos mesmos motivos que outros já caíram. Então é uma alertiva. Outros temas: desencarne, a importância da educação religiosa, o passe e o atendimento fraterno. Claro que nós teríamos, sobre cada obra, oportunidade de trabalhar várias noites, né? Mas aqui, só um comentário ligeiro. Então, a terceira obra, Missionários da Luz. Primeira edição, 13 de maio de 1945. Gente, eu vou voltar porque eu esqueci de falar uma coisa importantíssima aqui. Olha só a data de publicação do nosso lar. Não dava para deixar de comentar isso. Antes tarde, né? 3 de outubro. Comemorou algum aniversário? Aniversário de Kardec, que nós falamos. André Luiz e Emmanuel iniciaram uma tarefa como referência ao codificador. Então nós não podemos perder esses detalhes, tá? Isso é muito importante. Então aqui, né? Missionários da Luz, 13 de maio. Por que será, hein? Por que será 13 de maio, hein? Vocês têm alguma ideia? Hein? Pois é, nós precisamos libertar da escravidão, né, gente? No mínimo é um convite, né? Agora vamos caminhar de forma livre. Então vamos prestar atenção nas datas. Porque um trabalho planejado, as coisas não acontecem por acaso. Então nós temos de buscar a razão de ser. Existe uma razão de ser. Existe um propósito, existe uma sugestão, uma reflexão que pode ampliar para nós o entendimento. Missionários da Luz. Missionários da Luz. Emmanuel diz o seguinte:
O Espiritismo cristão é o consolador da humanidade. E é um movimento libertador de consciências e corações. Vocês entenderam o porquê da data? É um movimento libertador de consciências e corações. Então nós vimos qual é a escravidão. É a escravidão do homem velho, daquele que nos aprisiona aos vícios. Muito bonito, né? É muito lindo a gente perceber como é feito com carinho, com muito critério. E a grandeza dessa obra. E ainda nos diz que ele, o Espiritismo, é um infinito campo de serviço para trabalhadores da verdade e do bem. E tem por objetivo preparar a nova era. O que seria a nova era? Todo mundo fala de nova era, né? Nova era, New Age, música New Age, não sei o que, né? O que é a nova era? Para nós espíritas, Emmanuel sintetizou de forma muito clara o que é a nova era. Restauração da fé viva. Restauração da fé viva. Se não tiver fé, um piso de segurança, nós não vamos construir nada. Nós temos de ter um alicerce, que é a nossa crença. Qual é a nossa crença? E além disso, ele diz: restauração da fé viva, socorrer a religião e amparar a ciência. Todas duas, tanto a religião como a ciência, sofrendo impactos. Então, o nosso trabalho é de acolhimento e envolvimento dessas frentes que representam estradas luminosas para a libertação, tanto das consciências, e aqui consciência nós podemos até entender o plano intelectivo, a possibilidade de compreensão da vida, abordando a condição intelectual. E podemos perceber o coração como os sentimentos trabalhados pela religião. E o grande propósito seria a construção da ponte de luz. Tem um trabalho, uma construção, uma ponte de luz, que vai tirar a humanidade do abismo, da ignorância e da morte. Por quê? Nós precisamos conhecer a verdade. E a morte não existe. Então é esse o trabalho proposto no livro Missionários da Luz. Qual é a abordagem do conteúdo dessa obra? Nessa obra nós conhecemos um instrutor fabuloso, que é o Alexandre. Alexandre, que nem é de nosso lar, é de mais além. É alguém que vem para um trabalho assistencial específico. E André Luiz tem a oportunidade de acompanhar e aprender com ele. O que ele aprende? Ele aprende como acontece o processo da reencarnação. Aquele como de Nicodemos é respondido nessa obra. Como pode um homem velho nascer de novo? Então é nessa obra que nós obtemos as respostas. Um detalhamento do processo reencarnatório que começa desde o processo do planejamento até a efetivação nos 7 anos. Então vai até para além, definindo que a faixa do trabalho inicia-se antes e continua para além do nascimento físico. Nessa obra, quando a gente lê pela segunda, pela terceira vez, a gente fica observando os detalhes. Como a gestante é cuidada pelo plano espiritual. E a gente observa, na atualidade, as gestantes não tendo tanto cuidado, não se resguardando, se expondo a ambientes que não acrescentam, pelo contrário, só geram dificuldades. E André Luiz situa como o trabalho foi feito, ela fica até com visitas espirituais suspensas. Vejam bem.
Não dá para ficar passeando, não. Vamos consolidar o processo inicial da embriogênese para que a construção se dê de acordo com o planejamento. Muito critério, muito cuidado. Então é uma beleza. Estuda as instituições espíritas e os processos de intercâmbio. Faz uma análise profunda das mudanças que acontecem no corpo do médium. Estuda a epífise, o cérebro. Mais uma vez, ele situa para nós o poder da oração na defesa do lar. E nos ensina algo importantíssimo: a eficácia do passe magnético, mas que existe uma cura das enfermidades, mas a partir de um conhecimento especializado. Então ele mostra que existem espíritos especializados para aplicar o passe. E sugere, nessa obra que ele sugere, que todos esses trabalhadores de boa vontade, deveriam se empenhar em fazer como os espíritos, que estudam, se dedicam para aplicar de forma efetiva. Então nós somos convidados a fazer com os técnicos. Os passistas especializados atuam no plano espiritual. Então nós temos uma série de informações objetivas. Agora, já para quem está disposto a trabalhar, para aquele que quer atuar de forma efetiva. Quarta obra, Obreiros da Vida Eterna. 25 de março de 1946. Em Missionários da Luz, nós conhecemos os processos de libertação. Libertação que só pode ser efetivado através da nossa experiência no plano físico. Já em Obreiros da Vida Eterna, Emmanuel, no prefácio, resgata a nossa grande questão: e a morte? O que acontece depois da morte? Será que morrer dói? Nossas perguntas, né? Um questionamento milenário. Desde que o homem é homem, ele tem essa pergunta no seu plano íntimo. E depois? Será que existe depois? Como que é esse depois? A importância da educação religiosa para que nós não sejamos vítimas de visões estanques. O céu estático, os anjinhos andando para lá e para cá, ou o inferno, onde os indivíduos estão perpetuamente separados dos seus entes amados. O grande trabalho aqui é demonstrar a erraticidade, validando todos os ensinamentos feitos por Kardec nesse sentido, para que a erraticidade possa ser identificada como sendo esses níveis, essas múltiplas esferas ou céus, níveis que se interpenetram com atividade contínua. Então, nesse momento, nós podemos, sem dúvida, estarmos vivendo realidades múltiplas, na interdependência dos planos que estão justapostos. Essa condição, nos diversos setores da vida, constitui um fato. E as pessoas que saem da Terra vão encontrar aquilo que existe na Terra. Vão encontrar sociedades, instituições, vão encontrar lares, vão encontrar pessoas que vibram como elas, que têm os mesmos interesses e uma série de desafios. E, acima de tudo, que o homem é fruto de si mesmo.
O grande trabalho dessa obra é o desencarne de 5 espíritos, olha só, 5 espíritos, 5 trabalhadores do bem, pessoas que semearam, e como semearam, vão colher o retorno, auxiliaram, então vão ser auxiliados no momento do desencarne, do desenlace. 2 espíritas, um católico, um espiritualista e um protestante. Então aqui nós temos bem a definição que não importa o culto. Ele coloca 2 espíritas, porque certamente, se fosse um católico que estivesse escrevendo esse livro, ia falar 2 católicos, até pela linha da sintonia, da afinidade. Tá certo? Nós vamos para os ambientes com os quais nós sintonizamos, por aqueles que falam a nossa mesma língua. No primeiro dia, o Carlos falou do Emmanuel como um espírito espírita, né? Muito interessante. E é isso que acontece. Nós vamos dentro de um plano de afinidade. Nós sintonizamos com essa linha de pensamento. É natural que isso aconteça. Não significa que são estatisticamente 50% mais favorecidos os espíritos do que os outros companheiros de outras frentes religiosas. Só esse detalhe que a gente gostaria de realçar. Bom, ainda apresenta para nós a casa transitória de Fabiano. Essa casa transitória, que é dirigida por Zenóbio, é um acréscimo. Porque tem um trabalho, ele faz agora, um trabalho que visa resgatar e preparar espíritos de áreas abismais, do abismo. Então os espíritos são retirados e preparados no reencarno. Então essa é uma experiência também muito rica. Em relação ao desencarne, o ensinamento é muito profundo e detalhado nos mesmos moldes do reencarne, mostrando como acontece passo a passo, os liames que são desconectados, o preparo, e introduz uma variável interessantíssima, mais uma vez o poder da oração. O poder da oração. Uma prece intercessória acaba por definir uma moratória para Adelaide. Então ela acaba tendo um tempo além do previsto, porque o seu desencarne poderia desestabilizar um grupo, mas não é apenas pelo grupo, mas sim pelo trabalho ao qual aquele grupo estava vinculado no futuro. Então não é um capricho, vou pedir para fulano ficar mais 2 anos. Não. O contexto, a intercessão foi avaliada e foi considerado justa a súplica em função do bem geral. Então nós percebemos que não existe privilégio, né? Mas existe a questão do nosso posicionamento frente à vida. Aquele que é útil, ele acaba recebendo uma assistência especial. Gente, são obras maravilhosas, né? Todo mundo precisa reler, né? Então agora o 5º, No Mundo Maior. Primeira edição, 25 de março de 1947. No livro anterior, nós conhecemos o instrutor Jerônimo. Agora, aqui, no livro No Mundo Maior, nós identificamos a grande missão de André Luiz de nos revelar que somos herdeiros, filhos de Deus em crescimento. Que cada criatura vai transportar, ele fala, a aduana da eternidade, com a exclusiva bagagem do que houver semeado. Exclusiva. Não dá para pegar emprestado. Não dá para falar que foi amigo de fulano, ou conhecido de ciclano, ou pior ainda, que teve no sangue, né? Ou no nome, ou no sobrenome, tal ou qual conexão. Cada um leva a sua própria bagagem, que é resultado da sua sementeira.
Isso então é muito importante. Além disso, ele define que nós muitas vezes adentramos o mundo maior de que maneira? Como menores do espírito, tá? Menores de espírito, menor de idade, criança mesmo. De que forma? Cheios de vícios, cheios de dificuldades. E isso dificulta em muito a nossa condição no mundo espiritual. Essa obra tem por objetivo trabalhar o auxílio no mundo físico à loucura que graça na atualidade e já era uma realidade naquele tempo. Nessa obra é registrada até a visita de André Luiz a uma casa psiquiátrica, um hospital psiquiátrico. E muitos até fazem a conjectura que talvez fosse o Hospital Espírita André Luiz. Mas é uma casa, um hospital psiquiátrico, onde os casos são trabalhados e desenvolvidos com detalhes, mostrando as linhas de conexão estabelecidas a partir daquilo que vige no nosso mundo íntimo. Nessa obra, nós temos uma situação interessante que é particular. Então, ele se coloca na obra. André Luiz apresenta o resgate do seu avô Cláudio, que havia ficado numa condição dificílima nas cavernas. Ele lá permaneceu por 40 anos. Vejam bem, 40 anos. Porque sua condição era de fixação ao plano dos valores materiais, das riquezas materiais. Então ele entrou no plano de usura mesmo, apegado às suas riquezas, e não tinha como ascender, mudar de esfera vibratória. Foram 40 anos até que ele pudesse ser auxiliado. Nós observamos, para aqueles que gostam de fazer a avaliação do grupo familiar, o avô ficou 40 anos. O pai parece que ficou menos, nas regiões umbralinas. E ele ficou só 8 anos, numa região menos densa. Então nós vamos observando como que o processo evolucional na sua linhagem masculina se deu de forma muito gradativa. E ele, então, trabalhando esse saneamento. Então a gente fica atento e fica aquela ideia. Tudo aquilo que a gente sanear em nós, com certeza nós estamos saneando para os que vierem depois de nós. Então, uma reflexão a partir dessa observação. Mais uma vez, o auxílio promovido pela prece intercessória. Cândida suplica um auxílio para sua filha Julieta. E até para arrumar casamento, os espíritos atuam, se o contexto tem bases de merecimento. E é o que acontece nesse processo, definindo que eles estão junto de nós, nos auxiliando, nos ancorando e sinalizando os caminhos retos. Cabe a nós identificarmos. Um dado importantíssimo que é essa colocação. Quanto aos espíritos perseverantes no mal, nós devemos compreender que a perversidade é loucura, a revolta, ignorância e o desespero, enfermidade. Mudarmos o nosso olhar para que nós não fiquemos apenas com a crítica. E lembrando, com Kardec, porque eles podem resistir, podem insistir, podem perseverar, mas um dia todos também serão mobilizados e alçarão o voo da libertação espiritual. Então vamos para a libertação. Calderaro foi o instrutor no mundo maior. Aqui em libertação nós conhecemos Gúbio, as 2 obras com 20 capítulos. 22 de fevereiro de
1949. Esse prefácio, basta o prefácio, gente, basta o prefácio. É nele que nós encontramos a lenda egípcia do peixinho vermelho, né? Tão linda, né? Quem trabalha com evangelização utiliza essa lenda, ilustra e trabalha. E Emmanuel apresenta André Luiz como o peixinho vermelho, empenhado em se renovar. Muitas vezes, em oportunidade, aí descobre o escoadouro. Passa pelo escoadouro, conhece a amplidão da vida. Vai para o riacho para o rio, do rio alcança o oceano. E até vivencia experiências belíssimas no Palácio do Coral. Vive um grande desafio, é tragado pela baleia, e o arquétipo da baleia, que nós encontramos a experiência de Jonas na baleia. Então, vivencia isso. E mais uma vez, busca na prece a conexão, aquele fio de contato com o alto que nós não perdemos jamais. Porque depende de nós. O alto está sempre disposto a conectar. E o peixinho vermelho faz a oração e ele é devolvido e pode empreender a sua trajetória de retorno, porque ele quer compartilhar tudo aquilo que ele vivenciou. Mas quando chega e dá as notícias, o que acontece? Ninguém acredita, zombam dele, está delirando, vê se pode. A vida é isso aqui. O rei, vê se é um rei com essas barbatanas enormes e tão obeso, para poder passar por um lugarzinho tão estreito como esse. Então o mundo é aqui, agora e do meu jeito. É essa posição. Então, diante da não aceitação, ele parte mais uma vez, o peixinho vermelho. Mas aguarda o tempo. Aguarda o tempo. Essa lenda é o que acontece na obra. Uma obra que acontece nas regiões densas. Quando eles descem vivendo o peso vibratório e mantêm como único fio de contato com as esferas superiores o fio da prece. Tudo igualzinho. Olha que escolha, né? Que escolha para apresentar uma obra. E até que o desfecho, vocês sabem, é maravilhoso. Não vou contar porque aqueles que não leram, leiam. E é um romance. Então aqui nós já percebemos uma mudança de estilo. Já é uma história de Margarida, Gregório, Matilde. Nós temos esse aspecto romanceado. Mas é claro que lições maravilhosas estão embutidas no romance. A questão da culpa, com uma nesga, né, de sombra, que realmente tampona a nossa visão da vida, a necessidade do reajuste, a importância da prece, dos passes, com finalidades diversas. Nessa obra nós temos o conhecimento dos ovoides, das escolas que acontecem com um objetivo menos positivo, e por aí vai. Agora nós chegamos à obra Entre a Terra e o Céu. Aqui quem aparece como instrutor, claro que muitos contribuem, mas a figura marcante seria Clarencio. Então nós temos 40 capítulos, é uma forma também romanceada, e aqui nós encontramos a nós mesmos. São as nossas dificuldades, os nossos ciúmes, as nossas dúvidas, as nossas dores, as nossas mágoas, os nossos sentimentalismos, as nossas culpas. Então é a vida comum, almejando a vitória sobre si mesmo. Essa obra é isso, a vitória sobre si mesmo. E os personagens envolvidos, nós temos aqui um triângulo amoroso,
o casal sofrendo o assédio da primeira esposa, né? E um espírito necessitado de reajuste, que é Júlio. Essa obra tem uma beleza muito particular, porque responde uma grande dúvida. A gente fica vendo, você já viu no umbral criança perambulando? Nas obras? Não sei, atualmente se mudou, né? Mas nas obras de então, até então, as crianças não apareciam. Isso porque as crianças, elas acabavam sendo resgatadas para um lugar específico. E aí a gente entende que o espírito que não se fez criança de fato, que mantém a dureza do coração do seu ontem, ele vai desencarnar e se apresentar como perispírito ontem, pois ele não deu conta nem de viver a proposta de renovação na vida infantil. Então a gente começa a refletir e entender. Então aqueles que desencarnam criança e permanecem criança, eles são acolhidos e tem o lar da bênção, a figura de Blandina, que cuida de forma amorosa como uma mãe substituta, né? Cuidando daqueles que estão ali carentes. A importância das visitas das mães no plano espiritual, todo um intercâmbio belíssimo. E nos diz da necessidade e da possibilidade da reabilitação do ser diante de complexos processos obsessivos. Então, o resgate, a melhoria e como a situação pode ser modificada totalmente. Isso nós aprendemos entre a terra e o céu, nos domínios da mediunidade. Essa obra já tem um caráter diferente. Nós falamos libertação entre a terra e o céu, romanceado. Aqui, nos domínios da mediunidade, o trabalho, de novo, gente, quis comemorar Kardec de novo. 3 de outubro de 1954. Pode repetir, então, né? Então, a gente pode comemorar e recomemorar, porque merece e vale a pena. É a nossa contribuição e o nosso reconhecimento, a nossa reverência. A palavra é até a nossa reverência àquele que muito fez por nós. O que nós somos? Nós somos instrumentos. Vou repetir. Instrumentos das forças com as quais sintonizamos. Se nós sintonizamos com o bem, somos instrumentos do bem. Se nós sintonizamos com o mal, somos instrumentos do mal. Ou seja, todos somos médiuns. Todos somos médiuns. Conceitos precisos. Nesta obra nós aprendemos sobre raios, ondas, médiuns, sobre mentes. Entendemos e aprendemos que a base do fenômeno mediúnico está na conjugação das ondas mentais e toda a dinâmica do processo mediúnico, a importância de nós trabalharmos na oração, trabalharmos no preparo para vivenciarmos a mediunidade de forma positiva, uma mediunidade com Jesus. Relata tudo aquilo que pode acontecer em função do não preparo. Define para nós as fixações e até descortina a possibilidade da leitura daquilo que está registrado no objeto, através da psicometria. Então, é um manancial de informações. E aí nós chegamos àquele que seria o coroamento. O coroamento de uma fase, de um trabalho, que seria a obra Ação e Reação. 1º de janeiro de 1957. Se fosse deixar alguma dúvida, Emmanuel não deixou. E aí no prefácio ele colocou assim, ante o centenário. Então essa obra é para comemorar o centenário do Livro dos Espíritos. E aí você, não, mas não foi em abril. Não, é para isso mesmo. O ano é um ano de festa e deve comemorar-se a partir do 1º dia do ano. Olha só que proposta interessante.
Vamos comemorar, mas é o ano inteiro. O centenário, um centenário de festa. E ainda colocam, contribuir nas homenagens. Está escrito assim no livro, contribuir nas homenagens. E fala sobre o conteúdo, naturalmente. Um conteúdo que descortina a esfera dos encarnados, como também os círculos de purgação. Então, a região bem próxima. Agora, André Luiz vive uma experiência importantíssima. Nós vimos uma semana estudando, uma semana colaborando, observando, conhecendo. Agora, ele fica 3 anos numa escola, que é a Mansão da Paz. A Mansão da Paz. 3 anos. Vai fazer residência lá, gente. Uma residência de 3 anos, para conhecer como é que é a dinâmica da vida. Como é que é a dinâmica da vida. Então ele fica lá, ele e o Hilário Silva, trabalhando, conhecendo e fazendo as visitas, né? As visitas ao plano físico. Então ele tem esse movimento constante. Nesta obra, fica claro que a doutrina espírita é facho resplendente na estrada evolutiva, porque abre luz, clareia tudo para nós. E os pontos da doutrina espírita são aqui ilustrados: karma, lei de causa e efeito, necessidade do reajuste. E surge um dado importantíssimo, que é o tema central. O tema central, o desejo central de cada indivíduo, como um ponto, o imã, que define as conexões. Então ele aprende tudo isso. E nos mostra, a partir das experiências daqueles que compõem o livro, a possibilidade de agravarmos os nossos débitos, de atenuarmos os nossos débitos, de perdermos a oportunidade de ficarmos num piso de paralisia estacionados, e uma série de outras possibilidades. É uma obra riquíssima. E nessa escola de reajuste, é uma escola de reajuste, ele percebe que mesmo aquele que insiste em ficar naquela posição que nós comentamos no livro Do Mundo Maior, da loucura, aqui ele será tocado e impulsionado pela dor e evolução. Evolução em 2 mundos. Evolução em 2 mundos está incluído na série A Vida no Mundo Espiritual. Mas é uma obra teórica, é uma obra com um conteúdo sintético, é um compêndio. É um compêndio. E nele nós encontramos desde a origem, né, Deus, até a experiência do nosso dia a dia, os efeitos da nossa vida, as condições dos nossos relacionamentos, atendendo questões pontuais do nosso dia a dia. E percorre com tamanha clareza e de forma tão sucinta que são parágrafos, abordando cada tema. É um livro que, do meu ponto de vista, se assemelha ao livro A Caminho da Luz, em termos de apresentação dos conteúdos. Ligeiro, sintético, mas mostrando a densidade, o peso das informações, porque é uma obra mais técnica. Mecanismos da mediunidade também têm a mesma característica. Se em Evolução em 2 Mundos nós temos a abrangência da vida em todas as suas expressões, aqui em Mecanismos da Mediunidade existe um paralelismo entre aquilo que nós conhecemos na Terra e como os processos mediúnicos acontecem a partir do conhecimento espiritual.
Esse paralelismo, para aqueles que buscam um entendimento do como as coisas acontecem, é riquíssimo. E é uma obra para ser estudada. E de preferência em conjunto, porque trocando ela torna-se uma obra mais leve. Sexo e Destino. As duas últimas, né? Então, no caso, Mecanismo da Mediunidade, Revolução em Dois Mundos foi escrito, os dois, né? Revolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade foi escrito em conjunto com Valdo Vieira. Sexo e Destino já foi escrito em Uberaba e Evolução e a Vida Continua também em Uberaba. Sexo e Destino, aqui nós podemos falar assim, é romance puro. É romance puro. E essa obra apresenta o desafio de uma série de experiências complexas, muito complexas. Os intrincados caminhos das conexões espirituais, os encontros e os desafios, as escolhas equivocadas, gerando e sustentando conexões doentias, mostrando o vício como uma porta para a escravidão. E como nenhum minuto deve ser perdido, porque um instante pode ser decisivo para a ação da misericórdia e respaldar o nosso destino, transformando as nossas vidas. Uma colheita que poderia ser dificílima, ela pode ser minimizada a partir de um posicionamento, especialmente no momento do desencarne. Em outras obras, e nessa em especial, no caso Obreiros da Vida Eterna, nós temos a alertiva, como a eutanásia poderia ser um componente complicador da vida e do sofrimento do espírito. Porque muitas vezes a pessoa fala, vamos fazer a eutanásia com qual objetivo? Está sofrendo muito, para sofrer menos. E aí, o esclarecimento da espiritualidade é que não é isso que acontece. Muitas vezes nós precipitamos um corte para alguém que não está pronto para abrir mão daquela situação. E embora exista uma definição no plano físico, o espírito permanece acorrentado aos seus despojos físicos, porque ele ainda não estava pronto para partir. Então fica esse desafio. Na obra Sexo e Destino, nós percebemos a importância de cada minutinho daquele estado de coma. Então é muito rico. Uma obra muito bonita também, elaborada, já numa complexidade. O autor amadureceu, né? Virou um romancista agora, né? Amadureceu como escritor. Como escritor, ele fez uma trajetória, primeiro simples, depois ele vai descrevendo, depois ele consegue fazer um tratado de informações, Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade. E depois ele parte para essa leitura mais leve, mas pesada em conteúdo. E o último, E a Vida Continua. E aí, gente, não teve dúvida não, fechou com qual? 18 de abril de 1968, tá certo? Isso é importantíssimo para a gente perceber Kardec durante todo o trabalho, tá? Kardec como a fonte inspiradora, Kardec como a expressão da codificação, como essa bandeira, que é a bandeira libertadora que o Espiritismo, o Cristianismo Redivivo propõe para todos nós. E nessa última obra, nós temos no prefácio colocações importantíssimas. Não tem jeito, não? Vai ter que ser, né? Que bom, pessoal. Então, o último livro, E a Vida Continua, fazer que sorte a minha esposa do meio.
e a vida continua um romance, né? Um romance. E aqui, o início nos remete ao início da obra de André Luiz. Porque como que a obra começa? Começa com o desencarne de duas pessoas que se encontram e estão no hospital, onde eles acreditam que todos são loucos, porque alguns falam que nós já morremos. Mas como assim nós morremos? Então ele já fala de um desencarne diferenciado. Ele desencarna e encontra muitos dementes vivendo a colheita dos seus desequilíbrios. No caso, em Evolução em Dois Mundos, são pessoas voltadas ao bem, sem grandes complicações, e que, ao desencarnar, está dando microfone. Então, eles desencarnam, mas vivenciam a experiência como se ainda estivessem no corpo físico. E é interessante o trabalho desenvolvido neste hospital, que na verdade é um hospital psiquiátrico. E aqui, quem é o instrutor é um psiquiatra, Ribas é o instrutor que faz o atendimento de sensibilização. E vejam bem, as entrevistas são filmadas e gravadas. E ele situa: tudo que você disser aqui será decisivo para o seu tratamento. Então, eu vou te fazer umas perguntas e você vai poder perguntar o que você quiser. Então, é um diálogo. O tratamento, basicamente, é um diálogo de esclarecimento, para perceber qual o piso, qual a demanda daquele paciente. Porque, de acordo com a demanda, ele será conduzido. Então, é muito rico, é um livro belíssimo. E nós percebemos no desenrolar da obra todas as estratégias utilizadas para o resgate do grupo familiar, com vínculos intrincados de amor e ódio, de disputa, de traição, que são os vínculos que nós ainda estabelecemos no hoje, que são, no mínimo, paradoxais, porque nós muitas vezes temos dificuldade com alguém que nós muito amamos, com alguém que foi muito precioso para nós no passado. Nem os personagens têm acesso ao passado do grupo, porque não seria proveitoso. E vejam bem, um dado importante da obra que me chamou muita atenção foi que os dois, a Evelina, né? Evelina e o Ernesto, que são os que protagonizam o livro, eles passam, depois de assistidos e conscientizados, eles passam por um treinamento para que eles possam ser os guardiães do grupo familiar. Então, quer dizer, eles fazem um treinamento, porque a gente fica falando de anjo da guarda, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, que os nossos amigos espirituais são nossos amigos, mas eles não detêm o poder. Eles se prepararam para isso, eles têm um conhecimento mais amplo da verdade e da vida, mas eles não têm o poder sobre a vida e a morte. Eles não vão em nenhum momento transgredir a lei. Eles são agentes da lei e da misericórdia para nos auxiliar. E é uma obra belíssima e que, especialmente no meu caso, eu guardo uma referência muito especial, porque foi a primeira que eu li. E a partir dela, né, vieram muitas outras e o interesse foi aberto. E nós sugerimos que essa obra seja indicada como primeira, porque ela é um pouco mais leve, a gente percebe o alcance de nosso lar. Para algumas pessoas pode só ter aquela resposta, né, aquele impacto, o que é isso, né? Pode ser um pouco pesado. E no caso
de A Vida Continua, nós temos essa possibilidade de um começo um pouco mais suave. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse trabalho festivo e gostaríamos de finalizar o nosso estudo da noite agradecendo e lembrando que, embora o leque, essa enciclopédia que foi trazida por André Luiz, com um detalhamento minucioso das nossas necessidades, das nossas vidas, neste plano e no outro, em todas as obras, ele valoriza a amizade, ele valoriza a oração, ele valoriza a compreensão, o respeito e a necessidade do perdão. Que esses apontamentos fiquem conosco, para que funcionem à guisa de sementes de luz em nossos corações, promovendo a nossa tão almejada elevação espiritual. Muito obrigada. Gente, o último slide era para ser uma homenagem. Como eu estava falando, era debaixo da ajuda dos amigos espirituais, o último era esse aqui, quer ver? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece, né? Então a gente entender a dinâmica do trabalho, que é importantíssimo. Uma palavra do ministro Genésio, que é da regeneração em nosso lar. E a última, que era um agradecimento a todos os instrutores espirituais, que aí ficaram alguns, e era que eles são como um sol, né? Na nossa vida, iluminando os nossos passos. E olha só, então aí foi o nome de alguns, né? Mas que a gente sabe que são muitos outros. Que essa seria a nossa homenagem aos espíritos, né? Que são os nossos professores.